Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra e pela oportunidade de aqui mais uma vez ouvirmos a Tua voz. E é o nosso grande interesse essa manhã, ouvir a voz de Deus. Não viemos aqui ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas sim a Tua boa palavra, que liberta, que traz vida, que é a verdade, Pai. Essa palavra que nós precisamos, para que a nossa vida seja transformada, para que o ouvir da Tua palavra não seja algo comum, mas seja algo de fato transformador. E só ela tem este poder. Por isso, Pai, eu te peço, fala ao nosso coração e usa a minha vida que eu entrego em Tuas mãos, clamando por unção do Teu Espírito, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja anunciada e todos nós aqui sejamos abençoados por ela. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um milagre que Jesus realizou, dentre tantos, que os evangelhos retratam. Mas, como eu disse algumas vezes já a respeito deste e de outros textos, não queria olhar tanto para o milagre em si, mas para as circunstâncias que o texto nos apresenta. Como eu sempre digo aos irmãos, o texto bíblico é muito rico, você deve lê-lo com cuidado, para que você possa perceber a situação aqui apresentada. Não é apenas a cura de uma mulher que há muitos anos tem uma enfermidade, que está ali oprimida pelo diabo, como disse Jesus. Mas há detalhes nessa história que eu creio que podem nos ensinar muitas coisas. Então a leitura bíblica, ela é mais valorosa quando ela traz ensinamento para nós, e não apenas conhecimento curioso de uma história, de algo que aconteceu, mas que eu aprenda com esta história, que eu não apenas conheça a história, mas que ela me diga alguma coisa, que ela mude a minha vida em algum sentido por olhar os exemplos aqui apresentados. Então, temos aqui numa sinagoga, lugar de reunião dos judeus habitual, num dia de sábado, quando eles se reuniam nessa sinagoga, e vemos aqui que está ali uma mulher que tem uma enfermidade de longos anos. Então, a Bíblia diz que essa mulher está enferma há 18 anos e essa enfermidade provoca uma deformação na sua postura. A Bíblia diz que esta mulher anda de forma encurvada, provavelmente virada para frente, olhando para o chão, com a coluna completamente entortada, e ali ela olhando para o chão, vivendo assim há 18 anos. Deve ser um grande sofrimento. Eu mesmo conheci uma pessoa que tinha uma enfermidade dessa. Ela é ex-funcionária lá de Furnas, onde eu trabalho, e durante muitos anos eu havia já aposentado lá, andando na empresa
completamente em 90 graus. Impressionante, né? Era assim que ela andava o tempo todo tentando olhar para frente. Então, essa é a situação dessa mulher. Uma enfermidade física, mas que tem um fundo espiritual, como Jesus vai dizer aqui no texto. Mas sem olhar especificamente para a enfermidade física, vamos tentar tirar algumas lições do plano espiritual disso que está acontecendo com esta mulher. Porque, como eu disse, eu conheci uma pessoa que tinha a mesma enfermidade física, mas talvez eu possa dizer que eu conheço várias pessoas que têm uma enfermidade dessa do tipo espiritual. Talvez não esteja essa pessoa andando curvada a 90 graus. Talvez esteja até aqui entre nós alguém que ande perfeitamente ereto, mas que tem uma postura de vida encurvada como a vida dessa mulher. Então há uma lição bíblica para a gente tirar da atitude, e não só do lado físico da história. Porque a enfermidade física é um problema, ela traz transtorno, ela traz sofrimento, mas da mesma forma sofre aquele que tem uma postura diante da vida também desta forma. É uma enfermidade emocional, é uma enfermidade espiritual e que provoca tantos danos quanto esta enfermidade física, se a pessoa decide viver de maneira encurvada, mesmo fisicamente estando ereta. Posso dizer, como diz aqui o versículo 11, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Como eu disse, encurvada literalmente. Mas imagina que há alguém aqui que está encurvado não de forma literal, mas está encurvado diante da vida. E que atitudes que a gente tem que acabam fazendo que a gente viva uma vida encurvada? O pessimista. Você conhece alguém pessimista? É aquela pessoa que só olha para o chão, que acha que tudo sempre vai dar errado, que acha que a sorte não sorriu para ela, e sempre está abatida, cabisbaixa, não tem nenhum problema na coluna, mas normalmente anda de cabeça baixada, anda olhando para o chão, anda sempre achando que as coisas vão dar errado para ela, se alguma coisa pode dar errado, vai acontecer com ela, porque ela está sofrendo da mesma enfermidade. Há nessa vida uma opressão espiritual. E o curioso desse texto, por isso que eu digo que a gente deve observar os detalhes, é que esta mulher, ela não foi encontrada por Jesus andando no meio da rua. Ela não foi encontrada em qualquer outro lugar, mas ela foi encontrada na sinagoga. Simbolicamente, a sinagoga representa o que nós temos hoje aqui como igreja. O lugar em que se reúnem os crentes, aqueles que creem em Deus. Estamos aqui na igreja, imagino que a gente crê em Deus, amém? Posso imaginar isso? Então, nós cremos no Senhor. E se essa mulher está na sinagoga, é porque ela, de alguma forma, é crente em Deus. Ela crê em Deus. Ela não está ali por acaso. Mas há 18 anos, de repente, ela é conhecida naquela sinagoga como a senhorinha que anda encurvada, que anda a 90 graus, olhando para o chão, mas que é fiel, que todo sábado está lá na sinagoga, que todo sábado está lá buscando a Deus, não é? Mas interessante é que a Bíblia mostra que essa mulher presente na sinagoga, mesmo assim, está sofrendo uma opressão de um espírito demoníaco. Que coisa interessante da gente observar, não é? Porque a gente pensa que certas coisas só dão nos outros, né, irmãos? A gente pensa que certos problemas só acontecem com as outras pessoas. Então, o fato dela ser religiosa, o fato dela ser frequentadora de um lugar religioso, não a livra de passar por esse momento. E a mesma coisa acontece na igreja. A igreja, ela é composta por joio e por trigo, tá? Jesus mesmo disse, joio e trigo cresceriam juntos. Nem todos que estão na igreja podem ser considerados cristãos. Nem todos que estão num culto podem ser considerados salvos por Jesus.
lavados, remidos pelo sangue de Jesus, porque fizeram a confissão da sua fé em Cristo, porque creem que são pecadores e precisam do perdão de Deus. Existe gente de todo tipo em qualquer lugar religioso. E aí nós temos duas hipóteses para esta situação. Em relação à igreja, um crente verdadeiro, genuíno, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que teve perdão dos seus pecados, segundo a Bíblia, tornou-se templo do Espírito Santo, esse cristão não pode ser possesso de um espírito demoníaco. Porque aonde habita o Espírito Santo não há lugar para um demônio. Então um crente verdadeiro não pode ser possesso do Espírito Santo. Mas o joio ele parece crente, mas não é crente. Esse pode ser possesso. Então qualquer pessoa que estiver enfrentando uma atitude pessimista, uma vida oprimida, então quer dizer que ela é joio? Não. Por quê? Porque há uma outra situação. Embora um crente genuíno não possa ser possesso, ele pode ser oprimido pelo diabo. E há uma diferença entre possessão e opressão. O texto não deixa claro aqui qual é a situação da mulher. Embora Jesus diga mais embaixo, no verso 16, olha o que ele está dizendo. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Então Jesus meio que testifica que é uma mulher realmente de Israel, uma filha de Abraão, uma descendente de Abraão. Então ele testifica a sua condição de uma crente verdadeira em Deus. Então o termo possessão aqui usado anteriormente não significa de fato uma possessão, mas uma opressão. E a gente pode entender isso muito facilmente. Eu não sei quantos irmãos aqui já foram do espiritismo, da macumba, do umbanda, do candomblé, aonde você presencia uma possessão em que um espírito toma conta do corpo da pessoa, fala pela pessoa, mexe pela pessoa. Isso é uma possessão demoníaca. Mas há uma diferença entre isto e uma opressão. A Bíblia não diz que essa mulher fazia coisas ou dizia coisas fora de si, mas apenas estava com uma enfermidade, e a Bíblia diz um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade, uma opressão vinda do diabo, e a origem é o diabo, porque mais tarde aqui a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse no verso 16, a quem Satanás trazia presa. Ou seja, o diabo a aprisionava com esta opressão, que não era uma possessão, mas fazia um peso sobre a vida dela, de forma que ela fisicamente se encurvava. Mas como eu disse, falando espiritualmente para os dias atuais e para nós aqui hoje, que não temos ninguém encurvado fisicamente, será que também não pode ter aqui alguém que esteja encurvado espiritualmente? Porque tem sido oprimido pelo diabo. Se é cristão de fato, o diabo não o possui, mas pode oprimi-lo. E o diabo tenta fazer isso com todos nós o tempo todo. Por isso a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Isso ele faz todo dia. Isso ele faz comigo. Isso ele faz com você. Ou seja, ele está rondando a gente. E ele está procurando nos fazer mal. Então, se alguém pode ser oprimido, qualquer um pode ser oprimido. Cabe a mim não dar lugar ao diabo. Não é isso que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. A palavra de Deus diz lá em Tiago, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, ele vai tentar me oprimir, ele vai tentar oprimir você, mas ao invés de me sujeitar a ele e permitir que essa opressão encurve a minha vida, eu vou me sujeitar a Deus e vou resistir à sua sugestão de opressão. E ele então vai bater em retirada e vai procurar outro crente para perturbar, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Mas a evidência aqui diz que essa mulher, mesmo religiosa, mesmo na sinagoga, ela estava sofrendo com esse mal. Por isso eu creio que Deus quer trazer alguma palavra para nós essa manhã. Eu não sei como anda a vida de cada um dos membros da igreja, como é que está a nossa vida, a nossa atitude em relação à vida, ao mundo.
Será que você é fisicamente uma pessoa perfeita, mas espiritualmente uma pessoa encurvada? Que está sempre se lamentando da vida, que está sempre olhando para o chão, que não tem expectativa nem esperança? Porque essa obra é uma obra maligna. Isto é fruto de uma opressão sobre a sua vida. Certamente Deus não te salvou para que você viva oprimido. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos libertou. E o apóstolo Paulo diz: se você foi liberto, não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Jugo é peso. Satanás traz pessoas presas e coloca sobre elas jugo, porque quanto mais peso, mais a pessoa fica presa, fica imóvel e não consegue sair. Então Deus diz: olha, eu te libertei para que você seja livre. Aquele, pois, que Cristo libertar, verdadeiramente será livre. Então a gente precisa viver a vida de liberdade, porque foi a vida que Jesus nos deu. Mas se eu me submeto a qualquer tipo de opressão e enxergo e permito que a minha vida fique nesse ciclo vicioso de olhar para o chão, de reclamar da vida, essa opressão vai fazer o seu efeito em nós. E nós estamos sujeitos a isso. Não importa quantas vezes você vem à igreja, não importa quantas vezes você ore, não importa a sua vida, você pode ser oprimido. Se você não se sujeitar a Deus e não resistir a essa tentativa, Ele pode ser bem-sucedido na tentativa de te oprimir. E quando é que eu vou dar conta disso? Quando eu olhar para mim mesmo. Muitas vezes a gente olha para os outros, a gente tem uma facilidade enorme de achar defeito nos outros, de ver a vida dos outros, de avaliar a vida dos outros. Deus está nos chamando essa manhã para avaliar a nossa própria vida, para olhar para dentro de nós e pensar: será que eu estou assim? Será que eu estou andando encurvado diante da vida? Será que Deus me libertou para que eu viva uma vida em abundância, como diz a palavra, e eu não tenho vivido isso? Porque tenho sido alguém que se lamenta o tempo todo, tenho sido alguém que só vê o lado ruim das coisas, tenho sido alguém que reclama de Deus, reclama da vida, reclama da sorte, acha que os outros são melhores do que eu. Quem tenho sido eu diante da vida? Essa é uma reflexão que só nós individualmente podemos fazer. Mas eu quero essa manhã te dar alguns alertas pela palavra de Deus. Porque esse inimigo comum identificado aqui na Bíblia como Satanás, por Jesus no versículo 16, ele tem estratégias que ele usa para nos oprimir. As estratégias são sempre as mesmas. Se você identificar, você pode evitar. É como se você tivesse um mapa do caminho. Se você sabe onde estão os buracos, se você sabe onde estão as minas, se você sabe onde estão os assaltantes, você vai por um caminho seguro. E o caminho seguro é Jesus. E a Bíblia te dá um mapa do caminho para que você não caia nessas armadilhas. Porque as estratégias são sempre iguais, porque o diabo não é criativo. Ele repete sempre a mesma estratégia, mas a gente é que se esquece e acaba caindo na armadilha que ele fez para a gente. Então eu posso identificar essas armadilhas olhando para mim. Por isso eu insisto, vamos olhar para nós, não olhe para os outros, não tente identificar quem se aplica essa mensagem. Não tente dizer assim: poxa, o irmão fulano não está aqui, isso era para ele. Pensa em você agora. Cada um de nós pense em si, como eu tenho vivido, porque são estratégias e que quando a gente vai sendo mordido por essas coisas, a gente começa a se oprimir sem perceber. E daqui a pouco estamos aí com uma vida encurvada como a dessa mulher. E o que a gente precisa é endireitar a vida, irmãos. Para viver a vida que Deus nos deu ao entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Para levar o peso dos nossos pecados. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Enquanto o fardo de Satanás, o jugo de Satanás é pesado, o jugo de Jesus é leve. E ele está ali apenas para me conduzir e não para me oprimir. Jesus não veio oprimir ninguém, religião não é para oprimir ninguém. Jesus veio nos chamar à liberdade. E o jugo dele é suave porque ele apenas dirige a minha vida, mas não me aperta, não me afunda. Entende? Mas Satanás faz o contrário. Ele tenta de toda maneira controlar a sua vida, até a possessão,
Como num crente verdadeiro ele não pode possuir, ele se contenta em oprimir, porque oprimindo ele já está de alguma forma estragando o que Deus deseja para você. E algumas estratégias de opressão, como eu disse, são sempre as mesmas. E uma delas que morde a gente muito fácil, ainda mais nos dias de hoje, é o materialismo. Talvez você pensasse em coisas piores, né? Mas o que é ser materialista, irmãos? O que é ser uma pessoa materialista? É uma pessoa que só dá valor à matéria, ao palpável, mais especificamente na sociedade ao dinheiro, né? Ao que eu posso ter, ao que eu posso comprar. Então eu vivo dominado para aquilo que eu dou valor. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração fica preso às coisas que a gente valoriza. E quando eu olho apenas para as coisas terrenas, eu estou sendo materialista. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Deus está. Então a gente precisa ter uma mente em Cristo, olhar o mundo com olhos espirituais e não apenas com olhos materiais. Mas o mundo que nos cerca é totalmente materialista. Toda competição que a gente vive na área profissional, na área financeira, ela é sempre materialista. Quem tem mais é mais valorizado. Eu quero ter, eu preciso ter. Se você não tem certa coisa, você é infeliz. É isso que é passado para a gente o tempo todo. Então nós somos incentivados a ser materialistas e aí apenas a acreditar naquilo que eu posso ver e tocar. Veja, um dos apóstolos de Jesus era materialista. Quem era ele? Tomé. Lembra? Judas também, né? Que Judas o vendeu por dinheiro. Mas um dos que realmente eram apóstolos, Tomé. Por que Tomé é materialista? Porque quando contaram para ele: olha, Jesus ressuscitou, o que ele disse? Eu não acredito. Se eu não ver, se eu não botar os meus dedos nos buracos de suas mãos, eu não acredito. E aí Jesus apareceu para Tomé e falou: toca aqui, Tomé, está aqui, ó. Por quê? É um sinal, era um sintoma em Tomé de materialismo. Então, de repente, a gente tem alguns sintomas assim. Talvez você não perceba, mas quando você começa a querer ver muito para crer, quando você começa a querer fazer muitas provinhas com Deus, se acontecer isso, já é um sinal de materialismo que está brotando aí no seu coração. E isso é muito, muito, muito perigoso. E para vencer esse sinal, esse sintoma, essa estratégia, eu preciso me opor a esse sistema do mundo. E eu preciso viver no mundo espiritual. Alguém sempre vai dizer, o materialista, ele vai dizer assim: quem vai pagar as minhas contas? Quando você fala de fé para certas pessoas, né? Muitas delas dizem isso: e quem vai pagar as minhas contas? Quando a Bíblia diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quem vai pagar as minhas contas? Quando Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem vai pagar as minhas contas? A fé, irmãos, é que nos livra desse materialismo, porque a fé é espiritual. A fé, é a definição dela, em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não tenho fé naquilo que eu vejo. Se eu vejo, não é fé. Eu tenho fé naquilo que eu não vejo. Não está disponível no mundo material para ser visto nem tocado. Então esse materialismo acaba trazendo opressão. E talvez você lembre com saudade da época que você não tinha nada. Algumas pessoas podem passar por isso. Quando eu não tinha nada, eu era feliz. Agora que eu tenho alguma coisa, eu vivo preocupado se vão me roubar, eu vivo preocupado se eu vou perder, eu vivo preocupado se o meu cargo eu vou ser rebaixado. Era bom quando eu não tinha nada e ficava apenas vivendo, né, o meu feijão com arroz. Por que isso acontece? Porque o materialismo tomou conta da pessoa. E o mundo espiritual é simples, queridos. Veja um exemplo bíblico ainda em Lucas, no capítulo 10, no versículo 39. Algo bem simples do dia a dia para a gente entender o que Deus quer nos dizer. Lucas capítulo 10, verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E aí vai o texto, você conhece o texto. Marta e Maria, duas irmãs, receberam Jesus em casa para ser
servi-lo, dar a ele uma refeição, um evento, né? Jesus foi na minha casa, que maravilha. Duas irmãs, duas atitudes totalmente diferentes. Marta, ocupadíssima em arrumar a casa, em arrumar tudo, em fazer a comida, lavar os pratos. Todas essas coisas são importantes. Mas Maria achou uma coisa mais importante do que isso. Era ficar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. Isso foi tão transformador que Marta, nessa sua ânsia de fazer tudo, ela acaba brigando com Maria e até brigando com Jesus. Ela diz assim: o senhor não está vendo que essa minha irmã não faz nada para me ajudar? O senhor não está vendo que essa irmã fica aí parada, não toca numa louça, não varre um chão? Olha, todas essas coisas são importantes. Mas Jesus disse assim, ela escolheu a melhor parte, que era ficar aqui aos meus pés ouvindo a minha palavra. Então não é uma questão de fazer ou não fazer, mas é a questão do que fazer primeiro. Buscar em primeiro lugar. Não é questão de fazer ou não fazer, mas o que está em primeiro na minha vida. Então essa Marta estava num processo de materialismo que ia levá-la a uma opressão. Certamente, porque ela se tornava uma pessoa amarga, uma pessoa chata, uma pessoa resmungona, uma pessoa que reclamava já estava botando para fora. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração dela está cheio disso tudo, porque ela está ali só preocupada com o lado material da coisa. Não é que eu devo abandonar isso tudo, mas em primeiro lugar, o que está na minha vida. E é isso que acontece quando um cristão dentro da igreja começa a ficar oprimido por causa do mundo material. Porque ele deixou de lado simplesmente o mundo espiritual. Pensa nisso, irmão. Será que isso está acontecendo contigo? Isso é uma porta aberta para você entrar num processo de opressão e para andar encurvado. Ao invés de estar bem, alguém te pergunta, está tudo bem? E você diz, não, está horrível, olha, está terrível, as coisas, o governo, olha, a inflação, e não sei o que, o dólar está caro, que não sei o que, não sei o que lá, não é assim? E aí você desfila aquele rosário de coisas e daqui a pouco você está insuportável de estar do lado de alguém. E aí você não está vivendo o melhor que Deus tem para você. Você não está vivendo com alegria. Existem problemas? Sim, existem. Vamos enfrentá-los, mas vamos enfrentá-los com Deus. Vamos enfrentá-los com alegria, com esperança, olhando para cima e não para baixo. Porque o nosso Deus está no alto. E a Bíblia diz, eu olho para o alto. A palavra de Deus diz, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então não é para ficar olhando para baixo, mas esse materialismo pode acabar fazendo com que você se torne uma pessoa oprimida. Segunda estratégia de Satanás é o negativismo, tá? É outra que você já conhece, que é aquela pessoa que tem essa visão rasteira, muito parecida com a primeira, só que agora ela está assim por qualquer coisa. Não apenas por causa do que é material, mas tudo faz com que essa pessoa olhe para baixo, seja negativa, ache que realmente nada vai dar certo, use expressões estranhas, né? Como diz, eu não nasci para a lua, né? Tem umas pessoas que fazem assim, né? Eu joguei pedra na cruz, né? O que aconteceu comigo? Ó vida, ó azar, né? O que está havendo com a minha vida? E a pessoa começa a entrar nesse negativismo porque ela não tem perspectiva de que algo bom pode acontecer. Só que não é isso que a Bíblia diz para mim, irmãos. A Bíblia diz, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é a visão da esperança. Isso é a visão da fé. Não é assim, estou passando fome, está tudo me dando errado, não consigo emprego, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, ó vida, ó azar, eu sou o coitadinho, eu sou o patinho feio, ninguém me ama. Não é essa vida. Isso é uma porta para a opressão. Se você vive assim, você já está oprimido. E daí para frente a opressão tende a piorar. E essa mulher ficou 18 anos, irmãos, olhando para o chão. Quanto tempo talvez você perca na sua vida olhando para o chão? Quantas coisas bonitas há para ver?
Mas você não consegue enxergar, porque você só vê o que está imediatamente à sua frente, por causa do materialismo. Você só vê o que está ali no chão, por causa do negativismo. E deixa de ver quantas coisas bonitas tem a vida para te oferecer, vivida na presença de Deus. O quanto você pode ser útil para Deus e quanto a sua vida tem valor. Ela tem tanto valor que Jesus deu a dele pela sua. Pensa nisso, querido. Ele deu a dele pela sua e você vai desperdiçar a sua com negativismo, com materialismo. Você vai jogar fora tantas oportunidades de viver bem, olhando para o pior, pensando pior, achando que tudo vai dar errado, que as coisas ruins sempre vão acontecer com você. Você vai perder a vida que é pouca e só tem uma, e que Deus deu para você. E Ele veio para você ter vida, e vida em abundância. Não deixe essa opressão bater em você e ficar, porque senão você corre o risco de ficar 18 anos olhando para baixo. Que essa palavra hoje seja como Jesus naquela sinagoga, libertadora para você endireitar a sua vida enquanto tem tempo. E a última, queridos, a estratégia também principal do diabo é a opressão por causa do pecado. Essa é uma opressão com a qual ele nos tenta diariamente. Veja, a Bíblia fala do pecado, da culpa, e o pecado e a culpa são os dois maiores pesos que alguém pode carregar. Os dois maiores pesos sobre alguém é o pecado e a culpa. Jesus veio para tirar os meus pecados. Disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele veio fazer isso por mim e por aquele que se entrega a Ele. Ter os seus pecados removidos quer dizer ter menos peso sobre a sua vida. Perder o sentimento de culpa que às vezes se arrasta na pessoa por anos e anos. Por algo que você não fez, por algo que você devia ter feito e não fez, por algo que você fez errado, carrega sentimentos de culpa. E o diabo, ele é sempre aquele que joga na cara os seus pecados. A Bíblia diz, ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele os acusa dia e noite, está na Bíblia. O diabo é o acusador, ele acusa a sua consciência. Então ele leva você a pecar, e quando você peca, ele diz: está vendo que crente você é? Ele te induz ao pecado, ele te provoca ao pecado, e quando você peca, ainda joga na sua cara, para te botar mais peso, botar mais culpa, para te afundar, para te arrasar completamente. E isso deixa a gente cabisbaixo, deixa a gente envergonhado, deixa a gente na defensiva. Uma pessoa que está em pecado, ela olha para baixo, porque ela tem vergonha de olhar nos olhos, ela tem vergonha de encarar, de levantar a cabeça. Isso é normal. Ainda bem que ela tem essa vergonha, né? Que o pior é pecar e virar sem vergonha, né, irmãos? É pecar e continuar olhando todo mundo na cara. Ainda bem que ela tem essa vergonha. Mas na verdade, isto é uma opressão que Satanás coloca sobre a sua vida para que você se encurve cada vez mais. E comece a olhar para baixo cada vez mais, e quanto mais para baixo, mais você fica encurvado. A Bíblia diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Satanás, sabendo disso, nos induz sempre para que a gente fique sempre cada vez mais longe de Deus. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entendemos o perdão, aí essas coisas mudam na nossa vida. Por exemplo, hoje é um dia de ceia do Senhor. E o dia de ceia do Senhor é um dia de conflito, sabe? Para muitas pessoas. Toma ceia, não toma ceia. Amados, a resposta é simples. Todo pecado tem perdão. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe. Então eu não posso participar sem examinar. Mas se eu examinei e achei algo errado, eu tenho duas posições a tomar. Se eu quero fazer alguma coisa a respeito e tomo diante de Deus a decisão de não pecar mais, eu posso participar da ceia. Porque eu já saio daqui convicto de que esse pecado será abandonado no dia de hoje. Agora, se eu continuo dizendo: eu vou participar, mas depois eu cuido desse pecado, depois eu trato disso, aí é melhor não participar. Porque você se examinou, mas não se arrependeu. Arrependimento não é uma tristeza só por estar pecando, mas é uma decisão de não pecar mais. E é isso que é libertador.
E aí eu saio do buraco e venho para a luz. Eu saio das trevas e venho para a luz. Isso acontece num ato diante de Deus, num arrependimento diante do Senhor, numa oração. Então o pecado que oprime é aquele que Satanás coloca, que acusa, que joga na cara, e eu não faço nada a respeito dele, eu simplesmente me acho fraco, me acho inútil para lutar contra ele, aceito que ele continue na minha vida e não faço nada a respeito. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o advogado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Então eu confesso e deixo. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Há misericórdia esperando por você, desde que você confesse e deixe. Aí não há mais opressão, porque o diabo não tem mais domínio sobre você, porque ele não tem mais do que te acusar. Cada pecado confessado e deixado é uma página virada na sua vida, e Deus não se lembra mais deles, mas os pecados recorrentes permanecem ali, e são a maior arma de Satanás para oprimir um cristão. Como eu disse, estou falando do salvo. Do não salvo, aí está tudo perdido mesmo. Mas do salvo, que tem um pecado, ele vai ser oprimido por ele. Ele vai perder a sua qualidade de vida. Pode até não perder a sua salvação, mas perde a sua qualidade de vida. Perde aquilo que deveria ser desfrutado por ele. A vida na presença de Deus. Não deixe que essas coisas venham acontecer contigo. E a única forma da gente sair dessas estratégias é certamente reconhecer e recorrer a Jesus. No versículo 12, já estamos terminando, diz assim: vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus viu a mulher. Não foi a mulher que viu Jesus. Veja que coisa interessante. Ele vê a mim antes que eu o veja. Eu queria dizer isso para você. Jesus está vendo a sua situação. Se você está vivendo essa opressão, Jesus está vendo isso. E Ele está fazendo da mesma forma sempre. Sempre que você vem ao culto, sempre que você ouve uma palavra, Deus está te chamando. A palavra não é para ser desprezada, mas é um chamado de Deus. Deus está te chamando ao conserto, Deus está te chamando à correção. E aí Jesus, a Bíblia diz que Ele chamou-a. Mulher, estás livre. Mas Ele chamou, se Ele chamou, ela atendeu. Porque se Jesus chamar e você não atender, você não está livre da sua enfermidade. Se Ele chamou e disse: estás livre da tua enfermidade, é porque ela atendeu ao chamado. Cada dia que você vem ouvir uma palavra, você recebe um chamado de Deus. Agora, atender a esse chamado depende de você. Está entendendo isso? Atender, dizer: ei, Senhor, estou aqui, fala que teu servo ouve. Atender ao chamado depende de cada um de nós. Porque se eu não ouvir Jesus chamando, eu não vou sair desse lugar livre da minha enfermidade, da minha opressão, daquilo que me joga para baixo. E aí a Bíblia diz também no verso 13, que ele, depois de dizer isso, impôs as mãos na mulher, e ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. A evidência de que ela ouviu o chamado e foi a ele é porque ele, na presença dela, conseguiu tocá-la. Ela ouviu e se dirigiu a ele. E ele tocou naquela mulher. Jesus sempre quer tocar na gente, irmãos. Se tem alguma coisa errada, Jesus quer tocar na gente. Qualquer área, Ele quer tocar. Mas para Ele tocar, eu tenho que chegar perto dEle. Não dá para eu viver correndo de Jesus e querer ser abençoado. Não dá para eu viver me desviando dEle e querer ser abençoado. Não dá para viver assim. Mas se eu for à sua presença, eu serei tocado, eu serei abençoado, eu serei livre. Mas uma coisa também o verso 13 me ensina. Depois que ele tocou, imediatamente, o que aconteceu com ela? Ela se endireitou. A palavra é de Jesus, a oração, a imposição é de Jesus, a imposição de mãos, mas o ato de endireitar-se é da mulher. Talvez se fosse eu pegava a mulher de 90 graus, dava um tapa na testa dela e fazia pum!
Endireita a mulher. Depois uma joelhada na costela, pronto. Ela ficava boa. Mas Jesus não fez nada disso. Ele só tocou na mulher e disse: você está livre. Mas quem se endireitou foi ela. Você pode ouvir 20 palavras, 30, 40 mil palavras aqui e não se endireitar. Jesus te toca, Jesus te chama, Jesus te abençoa, mas você não se endireita. Porque o ato de endireitar-se é nosso. Jesus só tocou nela e disse uma palavra, mas quem ficou endireitada foi ela. Porque ela decidiu erguer-se. Ela decidiu colocar a sua coluna reta. Talvez seja isso que esteja faltando para alguns de nós, irmãos. Não é palavra que falta, não é Jesus que falta, não é toque de Deus, não é oração. O que falta é decisão. Endireita a sua vida. Endireita, bota isso direito. E depois, verso 13 diz que ela fez o quê? Deu glória a Deus. Glória a Deus é no final, irmãos. Não adianta dar glória a Deus antes se eu não endireito a minha vida. Glória a Deus não endireita a vida de ninguém. Glória a Deus é o reconhecimento pelo que Deus fez em mim. Mas eu preciso da atitude em endireitar-me. Deus está te chamando essa manhã para você tomar uma atitude contra o materialismo, contra o negativismo, contra o pecado, endireitar a sua vida, colocar as prioridades no lugar certo, botar Deus em primeiro lugar e certamente viver aquilo que Ele tem para você viver. Cabe a você fazer isso. E somente você pode fazer isso e mais ninguém. Por isso eu quero orar junto contigo agora. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Eu quero pedir ao Senhor pela sua vida. Você que essa manhã ouviu a palavra e que vê que há algo na sua vida que você precisa endireitar, Jesus está te chamando aqui à frente para nós orarmos juntos. Você tem algo para endireitar na vida? Eu não quero saber o que é, mas você sentiu, essa palavra é minha, essa palavra é comigo, eu preciso endireitar isso na minha vida e eu não vou perder essa chance, eu quero me endireitar. Deus está querendo isso com você essa manhã. Jesus está aqui falando com você. Jesus está aqui tocando em você. Mas a atitude agora é sua. Ouça o chamado. Venha até Jesus e diga: Senhor, eu vou me endireitar hoje. Eu vou receber a tua palavra, ela não voltará vazia, porque hoje eu vou tomar uma decisão. Hoje eu vou me endireitar, eu vou jogar fora todo o materialismo que me preocupa, eu vou jogar fora todo o negativismo, eu vou enxergar as coisas com os olhos espirituais e eu vou me livrar do pecado. Eu vou me livrar, eu vou confessar, eu vou deixar, eu vou mudar a minha vida de uma vez por todas. E agora você vai dar o passo de fé. Eu vou me endireitar, Senhor. E eu vou dar muita glória a Deus depois disso tudo, porque eu vou ver a tua glória na minha vida. Eu vou me endireitar. Fala para Deus isso: eu vou me endireitar hoje, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa teus filhos aqui, Pai. Abençoa, Pai, com esse poder, com essa graça que estava presente naquela sinagoga, naquele sábado. Que hoje ela esteja aqui sobre os teus filhos, a tua mão tocando em cada um deles, Pai, dizendo: estás livre da tua enfermidade, estás livre dessa opressão, estás livre disso que te coloca para baixo. Você vai agora andar olhando para cima, você vai viver a vida que eu tenho para você. Jesus está te chamando, está te tocando e vai te transformar, eu creio. E eu oro junto com você, oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Dê um abraço em alguém. Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor.